Shalom, meus irmãos, que a paz de Cristo possa estar no coração de cada um. Nessa noite, aqui na Igreja Batista em Mirabela, alegria poder estar aqui com as irmãs, e minha esposa está viajando, visitando a família lá em Belo Horizonte. Mas estamos aqui para servir a Deus. Deus possa abençoar cada um de nós. Vamos pensar nesta noite sobre afastando-se da verdade, apegando-se aos mitos. Diz a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 em diante, diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Então, minhas irmãs, meus irmãos, o apóstolo Paulo está ensinando para nós que a sã doutrina não vai sofrer mudança, mas os homens vão introduzir ensinamento errado. Tem muita gente ensinando que igreja não salva, é verdade. E por isso não vem à igreja. Se não salva, o que eu vou fazer na igreja? A igreja é o lugar que nos reunimos para adorar a Deus, para estudar a palavra de Deus coletivamente. Tem gente ensinando, se não for batizado, não vai para o céu. Batismo não salva ninguém, nunca salvou. Batismo é um testemunho da nossa fé em Jesus. Além da nossa fé para a igreja, ser membro, segundo a nossa eclesiologia, a pessoa deve ser batizado. E aí vai colocando outros ensinamentos com o passar do tempo. Aí passou a acender vela para os defuntos, passou a fazer oração para quem já morreu, começou a achar que fazer coisas boas, boas obras, leva para o céu. É isso que está acontecendo. Muitas pessoas, quando se afastam da verdade. Recentemente encontrei uma pessoa e mostrou para mim: a minha igreja está aqui, ó, na casa dele. Ele falou que a igreja dele é a igreja dele. É assim que acontece com as fábulas, com as mentiras. A minha igreja é essa aqui. Eu não vou naquela igreja não, porque aquela igreja não presta. Por que não presta? Porque não satisfaz o meu desejo? Ou porque não faz isso, não faz aquilo? Então a igreja local é um grupo de pessoas que reúne para adorar a Deus, para servir a Deus de todo o coração. Vejam bem, a insistência na fidelidade à sã doutrina torna-se mais necessário por causa do perigo da apostasia das igrejas. O que é apostasia? É negar a fé. Tem muita igreja aí negando a fé. Tem número, muitas pessoas, mas vazia espiritualmente. Não adianta ter uma igreja cheia, com muitas pessoas, se os corações das pessoas não estiverem com Deus. Gente que está na igreja, mas pensando, ou vem aqui para cumprir um ritual. Eu tenho que ir na igreja, senão o pastor vai chamar a atenção de mim. Não. A gente conversa com pessoas, chama a atenção no bom sentido, saber se a pessoa tem algum problema, a gente pode ajudar a pessoa. Porque às vezes a pessoa fica doente, tem um problema na sua casa, não vai à igreja, então a gente vai lá para saber se a gente também pode ajudar essas pessoas. Esse é o nosso interesse, o crescimento espiritual, ajuda nas dificuldades, né? Então diz, coceira nos ouvidos, comichão, coceira. A pessoa fala uma coisa com a gente, que fica ruim dentro da gente. É verdade, é isso. Recentemente um rapaz falou comigo: não é igreja, não, porque só pensa em dinheiro. Quem falou com ele que só pensa em dinheiro? Eu nunca vi um pastor, um missionário, enfiar a mão no bolso de ninguém para contribuir. Eu já fui em muitas igrejas. Quando eu tenho contribuição, eu contribuo. Quando eu tenho, eu não contribuo, não sou obrigado, não. Mas tem gente que acha que pastor fica induzindo, fazendo com que a pessoa contribui financeiramente. As contribuições são voluntárias, de coração.
Não adianta você entregar muito sem coração. Entregar pouco, com fidelidade, com amor, Deus se agrada muito mais. As pessoas terão vontade de ouvir o que satisfaz os seus pecados, os seus desejos pecaminosos. É fácil falar, não, você pode beber não faz mal, não é pecado, não. A pessoa quer isso, é vício, não tem problema não. Você não é casado, tem problema, você não ama sua esposa, o que tem? O importante é o amor. Mas quando a Bíblia diz que adultério é pecado, que vício é pecado, as pessoas ficam tristes. O pastor só fala em dinheiro. Não, mocinho que falou, não vou lá não, porque só fala em dinheiro. Imagina se eu falasse em dinheiro mesmo, hein? Isaías caracteriza poderosamente a atitude, lá no capítulo 30, versículo 9 a 11. Ele fala de mestres, o apóstolo Paulo. O princípio é de Osés, tal povo, tal sacerdote. Se o povo é corrupto, e o pastor é corrupto também. Uma igreja que é corrupta, que o pastor consente com a corrupção, com a imoralidade, ele também é imoral. Ele tem que lutar para fazer com que a igreja, o grupo, anda certo. Eu não vou poder impedir que a pessoa faz as coisas erradas, mas eu não vou compactuar com o erro de ninguém. Não é porque vive de uma maneira errada o pecado que eu vou consentir. Não, pode vir para a minha igreja, que você pode cantar, pode orar. Tem pessoas que não vêm na igreja porque eu não dou oportunidade para orar, não dou oportunidade para pregar. Por quê? Tem pecado. O pecado, quando está escondido, a gente não é responsável. Uma vez que a gente fica sabendo, a gente é obrigado a revelar. Não fazer coisa que não fica escondido, né? Então, cercar Sião significa multiplicar, ter uma abundância de falsos mestres. Tem muito mestre, pessoas, professores, pastores da igreja, ensinando o que? A mentira, enganando o povo, prometendo mentira. Dá 10, você vai ganhar 20. Faz isso que você vai ganhar. Faz isso. Se você não contribuir, você não vai ficar rico. Eu não tinha nada, eu vim para a igreja, fiz um pacto, fiz uma fogueira santa, agora eu tenho 2 carros, tenho 2 empresas, tenho não sei o que lá mais. Uma moça foi para a igreja desse jeito e começou a falar que Deus tinha abençoado seu carro, só que a reportagem não passava em Montes Claros, passava em Belo Horizonte. E um cara que conhecia viu que lá ela ganhou na loteria. Tá vendo? Eu fui para a igreja, abençoado, ganhou na loteria. Tá vendo? Falando que é Deus que deu. Não deixa de ser Deus, mas da maneira que não é convencional. Então eu falo também da verdade. Muito linda a constante orientação da Bíblia à verdade. Uma palavra de amplo significado para a revelação de Deus, centralizada em Jesus Cristo. Então a verdade é Jesus, centralizado. Nós temos que andar pelo caminho da verdade. Quando a gente fala verdade, não tem nenhuma consequência na nossa vida. Mas quando a gente fala mentira, quando se descobre a mentira, como é que fica o relacionamento? A gente confia numa pessoa mentirosa? A gente não confia. Pessoa que promete uma coisa e não cumpre, a gente não confia nessa pessoa. Mas quando a pessoa é verdadeira, mesmo que machuca a gente, quando a gente vai raciocinar, para não, a pessoa está certa. A gente convida muitas pessoas, porque eu não fui domingo na igreja, não. Às vezes está lá assistindo futebol, às vezes está dormindo. Nada com dormir, a pessoa trabalha, precisa dormir, mas não dizer, não foi porque outro motivo, está doente? Não estava doente. Uma vez eu estava fazendo um estudo bíblico, alguém bateu lá e o pai falou para o filho, um filhinho de 7, 8 anos, se for para mim, faz que eu não estou aqui não. Ele desde cedo ensinou o filho a mentir. Mas Jesus, o que é a verdade? Fábula. O que é fábula? Ensinamento que as pessoas falam aí.
ensinamento errado, heresia, abandonando a única base da vida, sua esperança, e contudo serão edificados sobre a areia e sobre os mitos. E Jesus falou: uma casa construída sobre a areia, vem a chuva, tira a areia e a casa cai. Mitos. Mito é mentira, não é verdade. Aí eu, quando era menino, né, colocava o crucifixo dentro da gaiola para espantar uma olhada. Quando a gente faz isso, não deixa planta, não, ninguém pode pegar, senão a planta morre. Não tem nada disso. Se vier a coisa certa, não vai morrer a planta, não vai fazer nada. Não, anda direitinho. Claro, a alimentação não tem que alimentar bem, senão as doenças vão aparecer. Mas não é o A, B, alimentação ou falta de vai, não. Naturalmente tem algumas coisas que um ser humano faz que não é bom para a saúde. Ninguém vai tomar veneno. Todo mundo sabe que veneno faz mal, então tomar veneno não é bom. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, os mitos estão em contraste com a verdade escrita de Deus. O que é mito? Ensinamento errado que as pessoas passam para a gente. Filho de peixe, peixinho é um mito. Ditado popular, né? Isso que faz com que se torne verdade, né? Mas nesse texto, nós temos 4 imperativos que Paulo passa para nós. Vejam bem, primeiro, ser sóbrio. O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é aquela pessoa, por exemplo, que bebe, fica bêbado. Ele está inconsciente, ele não sabe o que está fazendo. Isso no caso da bebida, mas tem muita gente que não está bêbado, mas estão dormindo. Despreocupado, não está pensando em nada, não faz nada, mente vazia. Então as pessoas estão, como diz lá provérbio, né? No máximo da vida, bateram, me senti, fizeram comigo, não sofri nada. Está inconsciente. Nós temos que estar atentos, a Bíblia diz, e seja atento. Olha o que está acontecendo no mundo. Nós estávamos conhecendo anteriormente sobre o calor. Esse calor está tão terrível por quê? Claro que tem a palavra de Deus, que é o final dos tempos. Mas nós contribuímos com isso. Nós quem? Desmatamento, fogueira, fogo, água, nós consumimos água errada. Vai chegar um tempo, não vamos sofrer a consequência disso. Mas nós estamos o quê? Adormecido. Não é o meu, não estou nem aí. É o meu do governo. Como se o governo tivesse seu próprio recurso. Não, o governo é nós que contribuímos. Tem gente que estraga as coisas da prefeitura do estado aí, não é meu, mas alguém está pagando, quem está pagando é o povo. A água pode ser mais barata, muita coisa pode ser mais barata, mas quantas coisas erradas que o ser humano faz. Então, literalmente, ser sóbrio é abster-se de bebida intoxicante. Mas em todo o Novo Testamento, onde aparece, traz a ideia de vigilância e prontidão. Então, ser sóbrio é você estar vigiando, você está pronto. É que a pessoa de segurança que trabalha ali, o policial, né? Um segurança ali firme, não está cochilando, não está dormindo. Essa é a ideia, está pronto. Para Deus é a mesma coisa. Estar pronto para com Deus é saber a hora que você morrer, você vai para o céu. Você pode estar na igreja, pode estar trabalhando, você pode estar num lazer, uma coisa moral, e morrer. Tem gente que vai trabalhar em certo lugar, acontece um acidente e morre. Você tem que estar pronto, não pode estar cochilando, esquecendo das coisas, né? Então, o primeiro imperativo com o apóstolo Paulo é ser sóbrio. As expressões paralelas que lhes são ligadas são autoexploratórias. Vigiemos e sejamos sóbrios, diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 5,6. Sede, portanto, criteriosos e sóbrio. 1 Pedro 4,7. Sede sóbrio e vigiante. Segundo imperativo, suporta as aflições.
Que é difícil, né? Aflição. Quem gosta de aflição? Mas você vê os apóstolos, os homens do passado, os profetas, quantos sofreram? O profeta Elias estava profetizando, a rainha falou: esse homem vai morrer, eu vou cortar a cabeça dele. O que ele fez? Deus falou: vai embora, vai lá para o deserto, fica lá. Pode ir para lá, eu vou mandar comida para você, mandar água, não vai ter não. Quando você mandar, você volta. Passado tempo ele voltou. Ele falou com o rei: chama o rei. O senhor está doido, profeta? O homem está querendo matar, você chama o profeta aqui ainda? E Deus falou: ó, reúne seus profetas aí, seus homens aí. E foram quase 1000 profetas ali, orando, clamando, e o fogo não desceu do céu. Elias orou e o fogo desceu. Aí Deus falou com o profeta: vai embora. O profeta falou para o rei: vai embora, porque vem chuva. Havia 3 anos e meio que não se chovia, e o profeta era ocupado, porque falou que não ia chover, mas não foi por si, foi da mensagem de Deus. Aí correu para casa e a chuva caiu. Então, meus irmãos, nós temos que suportar as aflições. Tem tanta gente perseguindo a gente não pode fazer nada que é contrário àquela pessoa, começa a discriminação, a perseguição, nos destruir. Então, nós temos que ficar atento com isto. Todos os 3 usos paulinos desta palavra encontram-se em 2 Timóteo: participa, sofrimento, sofrendo, algema, preso. Observe também a mesma palavra com a proposição de 1 Pedro 1,8: participa dos sofrimentos. Já foi ao hospital? Aliás, pessoa doente ali. Eu trabalhei de capelão no Hospital Evangélico de Belo Horizonte. Um momento ali que eu fui dar assistência, eu não aguentei. Porque a pessoa com câncer, o médico ali entubando, fazendo o papel dele, para a pessoa não morrer. Não morreu, graças a Deus. Mas naquele momento, aquela aflição ali, foi dolorido. E eu que não tinha experiência assim, não aguentei não. Eu tinha que sair de perto. Então, meus irmãos, participa comigo. Tem alguém sofrendo? Conversa com a pessoa. Fica ao lado da pessoa. Ajuda aquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa idosa, às vezes, alguém vai ali, limpa a casa, faz uma comidinha para a pessoa. Você participa da aflição da pessoa. Eu lembrei da minha mãe, tem uma foto aqui, meu irmão chegou lá, estava no chão caído, fraca. Não caiu, se caiu, sentou no chão e no chão mesmo, se encurvou e deitou no chão ali. E não teve força para levantar. Não sei se ia levantar não, né? Mas chegou ali, socorreu, tirou, levou para o hospital, chegou, tomou aquele medicamento devido ali. Infelizmente, ela não pôde mais morar sozinha, levou para morar na casa da minha irmã. Uma pessoa idosa de 93 anos, 92, né? Não tem problema de saúde, mas fraca, não come. Aí ficou fraca. Então nós temos que participar do sofrimento das pessoas. Os presos, aí mataram, o problema dele, não, nós temos que ir lá conversar com quem pode, né? E quem sabe ali pode se arrepender e crer em Jesus. Visitei o presídio em Contagem, encontrei algumas pessoas ali convertidas, dizia-se convertido, e o outro falava que é convertido, mas não tinha conversão, porque a oração dele não é para fazer a vontade de Deus, é a vontade dele. Ele falou que se Deus não tirasse ele até o final do ano presídio, ele não seria mais crente. Isso não é fé, é condicionar a Deus à sua vontade. Ah, porque eu estou orando, Deus não me dá, aí eu vou abandonar. Não é assim. A resposta de Deus é sim, não, espere. Às vezes você está orando a Deus, Deus não vai te dar. Você não entendeu isso ainda. Em terceiro lugar, faz o trabalho de evangelista. O que o evangelista faz? Ele prega a palavra de Deus. Ele vai pregando para muitas pessoas. Quem são essas pessoas? Pessoas
Pessoas boas, pessoas ruins, pessoas às vezes maldosas, missionários, quando já foram mortos por pessoas que não gostavam do Evangelho, só por ser crente, eles matavam. São inúmeros fatos que a gente conta na história aí, de pessoas que morreram por pregar o Evangelho, né? Então, fazer o trabalho de evangelista, isso significa o cargo essencial, Atos 21:8, a lista de Efésios 4:2, digna de nota. Então, provavelmente, essas funções coincidiam. O evangelista podia muito bem estar entre os profetas e o pastor, doutor. A vida de Timóteo incluía muito evangelismo itinerante, além de atividade pastoral e doutrinária. O que é missionário itinerante? Sair de cidade em cidade. Era assim feita a obra de Deus no passado. Hoje, graças a Deus, pelo menos nos centros aí, nós temos missionário, pastor em cada cidade, ou pastor dando assistência, 1 ou 2, 3 cidades que é perto da sua. Mas antigamente não tinha isto. Tinha que o pastor Frisano Amaral, que morou lá em Groenlândia, perto de Gromongol, andava a cavalo. Aqui, ó, o pastor vinha a cavalo aqui nessa região para pregar o Evangelho. Não tinha carro, não tinha nem estrada, era chão. Hoje nós temos todo o conforto. Eu venho aqui, quando não venho de carro, eu venho de ônibus, venho de táxi. Eu vou à facilidade, vou e volto. Não preciso nem dormir se eu quiser aqui, tem hoje da noite para ir embora. Então, meus irmãos, o trabalho tem que ser feito. A Bíblia diz: prega a palavra a tempo e fora de tempo. Tem muita gente para ouvir, tem muita gente também que não quer ouvir, mas tem muita gente para ouvir. Então nós temos que fazer o trabalho do evangelista. A outra imperativa é: cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre perfeitamente o teu ministério. Qual é o seu ministério? É cantar? Canta. Dificuldade de ler? Mas tem facilidade de orar, de falar. Chega na sua casa, ora a Deus. Joelho, senta na cama ali, na cadeira, e ora a Deus. Não precisa ter aquela fórmula que às vezes nós pastores temos que orar assim. Não, da sua maneira. Ó Deus, muito obrigado, me abençoe fulano, perdoe os pecados, em nome de Jesus, amém. Isso é uma oração. Deus não vai olhar a fórmula como você fala no seu português, não. Deus vai olhar o seu coração, o seu desejo. Isso acontece quando a gente cumpre o nosso ministério. Todo mundo tem um ministério. Quem não é crente está perdendo seu ministério. Ele poderia ser alguém com alguma coisa e está jogando fora. E o ministério dele é isso, mas não vai para a igreja. Eu, quando não era crente, me converti com meus 18 anos, quanto tempo eu passei fora da igreja? Quando me converti, fui para a igreja, me tornei presidente da mocidade, professor de jovem, professor de adolescente, encontrei embaixador do rei, fui tesoureiro da igreja, fui diácono da igreja, pregador, sempre estava na congregação pregando lá para os irmãos. Então, nosso ministério tem que ser cumprido corretamente, É a ordem de ensinar e evangelizar dada pelo Senhor. Eu não sei falar, sabe? Você não já ficou doente? Mas já teve hospitalizado, teve lá. Conta para ela como é que ela está lá dentro. Eu passei mal, vim para aqui, o médico fez comigo. É assim que vai falar com Jesus para as pessoas. Jesus me abençoou, é uma bênção, lá é um lugar maravilhoso, Deus quer abençoar você. É assim que se fala com as pessoas. Você lembra? Jesus te ama, fala para a pessoa, você é importante para Deus. Isso é a maneira que você tem para evangelizar. Meus irmãos, assim, contudo, vivemos no meio de uma grande mentira. Eu li uma reportagem hoje, uma igreja de dominação, no outro estado do norte, nordeste, fechou o templo para não deixar os irmãos entrarem, porque dá posse um novo pastor. Não sei o motivo, só li isso. Essa mensagem estava escrito lá, porque houve reunião, e os membros ali fechou
O templo não deixou ninguém entrar para dar posse ao novo pastor. Quem somos nós para mandar na igreja? Nós temos que orar e colocar em votação. Se a maioria quer, amém, obedecer, isso é democracia, tá bom? Então, ó, primeira mentira, tudo é meu. O que você tem? Nem a sua vida é sua, não é verdade? Você está aí, o fôlego cessa e você vai para o cemitério. Então você não tem nada. Meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai, tudo fictício, tudo é mentira, você não tem nada. Então ali sendo usado, usando essa roupa aqui, eu falo que é minha, está comigo. Eu chego ali, alguém pode chegar e pegar ela, levar e pronto. Isso acontece constantemente com as pessoas na rua aí. O ladrão chega lá, me dá aqui, isso é meu. Nas grandes cidades, e rouba o celular, você não pode nem ficar ligando o celular, não vem lá, o cara passa e pega o celular e vai embora. Não é dele? Alguém pegou. Né? Carro, roubo, é assim mesmo, né? Outra mentira, posso tudo. Você não pode nada. Você não pode fazer nada. Quem pode fazer é Deus. Ele usa a gente. Como a gente usa um boi para trabalhar na roça, um cachorro para vigiar a casa, um gato para espantar os ratos, né? Então, na verdade, eu não posso nada. Posso tudo, isso é mentira. Cada um para si. Não é bem assim, não. Nós temos que ser cooperantes uns com os outros. Como bom de poder ajudar as pessoas. E amanhã, se eu precisar? Em muitos lugares, na minha terra, lá quando ia fazer colheita, limpeza, juntava todos os trabalhadores, 20, 30, fazia limpeza, fazia colheita, era uma festa. Cada um cooperando com o outro. Hoje eu colho o meu, amanhã eu colho o seu, outro dia eu colho do outro lá, muito mais rápido. Imagina se 40, 50 anos fazendo uma colheita, se ele fosse sozinho, quanto tempo gastaria para fazer aquela colheita? Então na igreja é a mesma coisa. Nós precisamos ajudar uns aos outros, evangelizar, convidar, estar presente, orar, né? Outra mentira, ninguém tem a ver, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero, não é assim? O que tem? A vida é minha, eu faço dela o que eu quero, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Claro que não tem nada a ver com a vida dos irmãos, não tem nada a ver, problema de vocês. Mas se eu posso ajudar, se eu posso orientar, dar um bom conselho, não é bom? Está passando necessidade, a gente vai lá, dá uma ajuda para pessoas, a vida precisa de remédio. Por isso que a gente contribui na igreja. A igreja tem a caixa de beneficência para poder ajudar as pessoas, porque a gente pessoalmente, às vezes não tem condições. Nós estamos com o irmão para fazer a cirurgia aí, pedindo ajuda, vai dar vaquinha. Mas se todo mundo ajudar um pouquinho, se a igreja tivesse ajuda, eu já fui ajudar pela igreja quando eu passei necessidade. Nós podemos passar, né? Outra mentira, morreu, acabou. Não. A vida nunca acaba. Esse negócio de morreu, acabou, é só aqui na terra aqui. Nossa alma, nossa paz espiritual com Deus. Este corpo que vai para a terra, vai voltar. A Bíblia, até um fio de cabelo que a terra consumir, ela vai devolver. Não importa se foi queimado, se um peixe comeu, se um animal comeu, não importa. Deus é poderoso, como disse lá, até das pedras Deus pode levantar descendentes dos judeus. Até das pedras Deus pode fazer isso. Então, não se engane, não deixe ninguém te enganar dizendo que morreu, acabou. Não, é apenas uma passagem. E Deus não tem tempo, irmãos. Amanhã, depois, meu Deus, mas Deus não tem. Mas Deus só tem o presente. Deus já sabe o que vai acontecer amanhã, depois Deus sabe de tudo. Agora nós estamos condicionados ao tempo aqui na terra. Papel aceita tudo. Tanto com a Bíblia, né? Papel aceita tudo. Olha que grande besteira. Dinheiro não é papel.
Você vai em lugar comprar alguma coisa, você leva o quê? O papel, que é o dinheiro. Ele aceita. E o seu documento? Você vai aposentar? Cadê o papel? Não, o papel é mentira. Não, o papel é verdadeiro. Tá vendo? Esse terreno aqui tem documento. Prova que eu comprei. É assim, então, esse negócio de papel aceita tudo, isso é coisa do diabo, não é de Deus. Não seja enganado, não seja sendo enganado por pessoa quando fala isto, que o papel aceita tudo, que a Bíblia é papel. Como é que um papel dura aí? A mensagem está escrita de quantos anos que tem? Tem 2.000, e lá do Velho Testamento de Moisés para cá, tem quase 3.000 anos que a Bíblia é Bíblia. Começou escrita lá com Moisés, até o apóstolo João escrever lá para os anos 90 da nossa era, uma mensagem única, mensagem de fé, de esperança, que transforma muitas pessoas. Esse papel aqui pode queimar, pode ser destruído, mas o que está escrito nele não. O que está escrito nele é a verdade e permanece para sempre. Muitos homens tentaram destruir a Bíblia. Muitas pessoas queimaram. Hoje, nosso presente tempo, os homens desses países aí imperialistas, comunistas, não deixam a Bíblia entrar. Quem foi encontrado com uma porção da Bíblia é preso e pode até morrer, ser morto, porque está andando com a Bíblia. É o mundo do inimigo dominado pelo diabo, né? Então, meus irmãos, o egoísmo, o egocentrismo imperam na vida de cada um de nós. Eu, né? Eu sou melhor, eu faço isso, ninguém nada com a minha vida. É verdade, não tem nada com a sua vida, mas sou responsável por ela. Se eu ver você cair no buraco e não te avisar, eu sou culpado. O profeta Ezequiel falou isto. A pessoa está andando e está indo para o inferno, eu tenho que avisar a pessoa: olha, tem um buraco, você vai cair, vai ser feio. Mas você vai, a vida é minha, o problema dele, e deixar ele cair e ir para o inferno. Eu sou responsável por essa vida, né? Por essa pessoa, né? Mas vale os prazeres do mundo do que ser fiel ao Criador, que tudo pode. Então as pessoas estão se vale mais os prazeres do mundo do que ser fiel a Deus. Deus, ninguém vê, ninguém sabe. Ser fiel para quê? Como diz geralmente, é meu, eu trabalho, ganho meu dinheiro, fazer o que eu quero. Para que eu vou na igreja? Os prazeres do mundo estão aí. As pessoas divertem, as pessoas brincam. Você vê todo dia tem gente morrendo. Acidente, briga, principalmente homem matando mulher. Tem mulher também que mata homem. Por quê? Por causa da cachaça. Mas não pode falar. Porque a cachaça, a droga são os piores inimigos que nós temos na sociedade, matando gente. Teve um acidente de carro, vai ver o motorista. Um estava embriagado. O homem matou a mulher, vai ver, estava embriagado. Não, ninguém pode falar isso. Só fica fazendo, exaltando a cachaça. Festa da cachaça, festa não sei de quê, cachaça é muito boa. Boa para quê? Oh, coisa terrível é a cachaça. Eu já tomei, sai queimando todo o estômago da gente. Isso que é boa. É boa para o mal, para o pecado. E a gente tem que combater isso então. Meus irmãos, vamos pensar então na nossa vida, não afastar da verdade. Vamos apegar as coisas boas. Aqui não presta, joga fora. Pega as coisas boas, une-se às pessoas boas, frequenta lugar sadio. Para que colocar um lugar aí onde as piadas são imorais, os escândalos são terríveis e muitos desses até a morte acontece. Um dá uma olhadinha uma coisa aqui, o outro se irrita e pensa que não, a briga generaliza e sai gente morta dali. Meus irmãos, vamos buscar Deus, vamos ser fiel a Ele de todo o coração, amém? Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, tão especial está nos concedendo, Deus.
Abençoa a nossa igreja aqui, ó Deus, abençoando aqueles irmãos que não puderam vir, aqueles que nós convidamos, ó Deus, que promete, mas não vem, mas tem misericórdia, ó Deus, toca os corações. Assim pedir para os nossos familiares, para minha vida, minha esposa está ali com a sua família em Belo Horizonte, abençoe. Abençoe também, ó Deus, minha mãe já idosa, abençoe aqueles que têm pedido oração. Abençoe a irmã Nenê, ó Deus, seus problemas, sua vida, ó Deus, abençoe. Irmã Cida também, seus problemas. Irmão Valdeir, com aquela campanha que está fazendo para fazer o tratamento da sua vista, ó Deus, o abençoe, que seja de bom resultado. Ó Deus, nos abençoe essa cidade de Mirabela, abençoe o óbvio missionário, perdoa nossos pecados, conduz nossas vidas, sim, fazer sempre a tua vontade, em nome de Jesus que oramos. Amém.